Bem-vinda ao episódio número 7. E se você estiver interessada em saber como seus exames de sangue podem ajudá-la a entender o real motivo do seu ganho de peso, então este episódio é para si. É sobre isso que nós vamos abordar hoje. Se você está frustrada com ganho de peso repentino, baixa energia, inchaço, irritabilidade, sono mau, confusão mental desde que você chegou aos 40 anos, então esse podcast é para si. Eu sou Fátima das Neves, nutricionista, e aqui eu me dedico a ajudar mulheres com mais de 40 anos a prosperar, ensinando-os a comer, movimentar-se, cuidar dos seus corpos. Eu não quero que você se sinta sobrecarregada com todas as mudanças que estão a ocorrer desde que você atingiu os 40 anos. Então, no episódio de hoje, eu quero compartilhar consigo alguns marcadores sanguíneos que irão lhe ajudar a entender o que está a acontecer com o seu corpo e como essas mudanças nos parâmetros sanguíneos que os médicos normalmente observam ajudarão a contar a história do motivo pelo qual você está a ganhar peso. Eu sou treinada para entender e interpretar seus exames laboratoriais e criar planos de refeições, planos de nutrição que irão lhe ajudar a lidar com todas essas mudanças. Então, os exames laboratoriais que vamos falar hoje estão relacionados à regulação ou desregulação do açúcar no sangue, resistência à insulina e como tudo isso se relaciona com seus problemas de ganho de peso. Porque essa é uma área super comum que vejo em mulheres, especialmente à medida que envelhecemos. Quando o seu corpo está sob estresse crônico, o cortisol aumenta. O cortisol é o hormônio do estresse e isso contribui para algo chamado de resistência à insulina. Então, vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre que tipos de exame de sangue você pode fazer ou deveria fazer, ou pelo menos estar ciente. Então, a primeira coisa sobre a resistência à insulina é que a insulina é um hormônio que o seu pâncreas produz para ajudar o seu corpo a metabolizar, a processar a glicose, que é o açúcar no sangue. Então, quando o cortisol, que é o hormônio do estresse, está a ser bombeado continuamente, o açúcar no sangue fica muito alto. E sempre que o açúcar no sangue sobe, seja por comer carboidratos, ou seja porque o seu corpo está sob estresse, a insulina é secretada. Cada célula tem um sítio receptor de insulina. Então, a insulina fica no seu sítio receptor, ela abre as células e deixa a glicose entrar nas células. Agora, quando o seu corpo está sob estresse crônico ou quando você está constantemente a petiscar, a comer carboidratos, o seu corpo está continuamente a bombear insulina. Em algum momento, o seu corpo começa a resistir a essa insulina e o seu açúcar no sangue sobe. E quando você está com a glicemia alta, o seu médico pode dizer que você tem pré-diabetes ou pelo menos prestar atenção ao seu açúcar no sangue, porque os seus níveis de glicose estão lá a subir. E geralmente, na pré-diabetes, a resistência à insulina está a se instalar. Vamos falar sobre os exames de sangue que você deveria fazer, ou pelo menos estar ciente, né? Então, precisamos descobrir se realmente a resistência à insulina é a razão do seu ganho de peso. Alguns dos testes que eu geralmente recomendo são hemoglobina glicada, glicemia em jejum, insulina em jejum. Este é o ponto-chave. Depois, olhamos para os triglicerídeos, que são geralmente executados como parte do seu painel de colesterol. Quando você vai fazer lá os exames de colesterol, tem lá os triglicerídeos. Então, esses 4 exames combinados são uma ótima imagem do que está a acontecer se a resistência à insulina realmente é o seu problema. Então, você pode trabalhar com seu médico e solicitar esses exames de sangue, ver se este é o seu problema, se essa é a razão do seu ganho de peso. Vamos falar de cada um desses testes agora. O primeiro teste que nós vamos falar, vamos primeiro começar pelos triglicerídeos. Vamos tirar essa gordura do caminho, porque o resto que vem a seguir é sobre açúcar no sangue. O seu triglicerídeo é gordura. Então, triglicerídeos são um tipo de gordura encontrado no seu sangue. Quando você come, o seu corpo converte calorias que você não precisa e armazena nas células de gordura como triglicerídeos. Depois disso, os seus hormônios liberam esses triglicerídeos das suas células entre as refeições para converter realmente em energia. Então, quando os seus níveis de triglicerídeos estão a aumentar, isso pode ser um sinal de que você está a ter problemas com carboidratos, ou você está a comer muitos carboidratos, ou está a comer demasiadas calorias. Isso é um sinal também de resistência à insulina. Então, o aumento nos níveis de triglicerídeos é algo que você precisa prestar atenção, porque é um sinal de que o seu corpo não está a funcionar bem. Os níveis de triglicerídeos aumentarem não é um bom sinal.
Os outros exames são insulina em jejum e glicemia em jejum. Por que os dois exames são importantes juntos? Quando o seu médico solicita exames de glicemia em jejum e insulina em jejum, eles geralmente são feitos juntos. No entanto, na maioria das vezes, apenas a glicemia é avaliada. Apesar disso, eu acredito que os dois exames são essenciais quando feitos ao mesmo tempo, porque fornecem um panorama mais completo da sua saúde metabólica. Então, vamos perceber a relação entre glicemia em jejum e insulina em jejum. A glicemia em jejum mostra os níveis de açúcar no sangue em um estado de jejum, quando nós estamos em jejum. Em muitos casos, esse resultado pode parecer saudável e normal, mas se a insulina em jejum estiver alta, isso é um sinal de que o seu corpo está a produzir mais insulina ou insulina em excesso para manter esses níveis de glicose normais. Então, se você foi lá, fez um teste de glicemia em jejum, está tudo bem, isso não significa nada. Você ainda precisa fazer um teste de insulina em jejum para realmente saber o que está a acontecer. Esse excesso de insulina indica que o seu corpo está em um estado de resistência à insulina, ou seja, ele precisa produzir mais e mais insulina do que o normal para controlar a glicemia. E isso é um indicativo de um problema metabólico. Ok, falamos da glicemia em jejum e insulina em jejum. E hemoglobina glicada, ou A1C. O teste de hemoglobina glicada mede a média dos níveis de glicose nos últimos 3 a 4 meses. Fornece assim uma visão de longo prazo, o que é diferente da glicemia em jejum, que é apenas uma foto ali do momento. Embora a hemoglobina glicada seja útil, ela não consegue detectar a resistência à insulina ainda nos seus estágios iniciais. Muitas vezes, a glicemia em jejum e a insulina já apresentam alterações, enquanto que a hemoglobina glicada ainda não está a apresentar nenhum problema. Por isso, confiar na hemoglobina glicada apenas pode significar que a resistência à insulina já está bem avançada. Ok, já vimos os exames, já vimos os triglicerídeos, já vimos qual é a importância dos triglicerídeos, já vimos qual é a importância da glicemia em jejum, da insulina em jejum e da hemoglobina glicada. Tudo bem. Agora, quais são os sinais de resistência à insulina? Se você tem ganho de peso, especialmente na região abdominal, sede excessiva e fadiga constante, vontade frequente de urinar ou até fome insaciável, você come e ainda está com fome, queda de cabelo, até calvície, manchas escuras e espessas assim na pele, especialmente nas dobras, nas axilas, no pescoço, atrás do pescoço, desejos intensos por doces, uma visão mais turva ou até cicatrização mais lenta de feridas quando nós nos aleijamos. Esses sinais indicam que está na hora de fazer algum exame para verificar a sua resistência à insulina. E o que você pode fazer para melhorar? É simples, ajustar os carboidratos. Apesar do objetivo ser simples, que é ajustar os carboidratos, não se faz com uma única medida, nem duas, nem três, nem quatro. É uma série de medidas que você precisa tomar para manter os seus níveis de insulina sob controle. Desde a sua alimentação, sono, práticas de exercício, relaxamento, tudo isso vai ajudar a manter os seus níveis de insulina sob controle, seus níveis de açúcar no sangue, maior sensibilidade à insulina. Esse é o objetivo. Algumas coisas simples que você pode fazer na sua dieta. Comece a incluir refeições, 3 refeições diárias. 3 refeições super balanceadas, com carboidratos, com proteínas, gorduras boas e fibras. Pare de fazer lanchinhos, pare de beliscar durante o dia. Exercite-se, mova o seu corpo depois das refeições, inclua alimentos fermentados na sua alimentação. Durma muito bem, isso é importante. Uma péssima noite de sono faz com que os seus níveis de açúcar no sangue no dia seguinte fiquem mais descontrolados. Então, em forma de conclusão, reverter a sua resistência à insulina é fundamental para a sua saúde metabólica e o controle de peso, especialmente se você já atingiu os 40 anos. Adote uma abordagem equilibrada, priorize alimentos nutritivos, movimento regular e estratégias que vão promover o seu equilíbrio hormonal. Isso é fundamental. Então, se você achou essas informações úteis, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar e deixe uma avaliação do podcast. Eu estou aqui para lhe ajudar a dominar o seu metabolismo depois dos 40 anos.